irmãos, vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, mais um domingo de manhã, mais um RD, a qual a gente tem uma continuidade a tomar, né, com relação à aula da semana passada. Nós falamos sobre finanças na família, equilíbrio financeiro, né, na família, e aqui o foco tem sido mais com relação à família mesmo, né? Mas ainda assim não tem como a gente deixar o nosso Criador de fora. Então o objetivo é que nós possamos agradar a Deus com esse estudo, que você possa também aprender um pouco mais como eu tenho aprendido com relação a isso, que nós possamos dar uma continuidade aí nesse pensamento que a gente começou a trilhar, né, com relação às finanças. O texto que nós vamos ler, logo na sequência nós vamos orar, está em 1 Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo 6, a partir do verso 6 até o 18. Nós vamos ler, eu estou na NVI, então vamos acompanhar. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, eu lhe recomendo. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Vamos orar? Deus amado, mais uma vez, nós queremos, ó Deus, tocar a direção do Senhor, mais uma vez neste estudo, ó Pai, com relação às finanças. Eu rogo, ó Pai, que o Senhor nos dê discernimento, nos dê capacidade, nos dê inteligência, sabedoria, ó Pai, para que possamos, primeiro, entender, ó Pai, a mensagem do Senhor e, segundo, praticar, ó Deus, isso no nosso dia a dia, nós possamos, ó Deus, cumprir aquilo que agrada ao Senhor. Portanto, nós oramos que o Senhor fale em nossos corações neste momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, finanças. Na semana passada nós falamos algumas coisas sobre como ganhar o dinheiro, né? Ou como a gente pode buscar o melhor para conseguir ganhar. Então, não é o foco da revista aqui uma chave de sucesso, né? Não, mas você seguir a orientação do irmão Levi, com certeza você vai ganhar dinheiro. Não é isso, tá? Aqui ele está falando da luz da palavra de Deus, como você pode seguir a palavra de Deus para ter dignidade no seu trabalho, para conseguir buscar um alvo conforme a vontade de Deus, para ter uma motivação que faça sentido conforme a palavra de Deus, ou a luz da palavra de Deus. E que você sempre tenha, a mesma coisa que eu falei na semana passada com relação ao teu entendimento, isso é uma coisa muito única, né? Uma coisa que você vai saber melhor, você e Deus, que conhece o teu coração. Quais são as suas motivações? Isso que você está fazendo com relação à tua vida financeira, aonde você está buscando esperança? Qual o alvo que você está tentando atingir? Né? Qual é a tua motivação para fazer isso tudo que você tem feito? Então pense, reflita sobre isso e pense, entenda, né, quem é o dono de todas as coisas. Isso nós falamos semana passada. Quem é que criou todas as coisas e quem é o dono dessas coisas
senão o próprio Deus. Não é você, né, para que você fique dizendo assim, olha, esse é o meu dinheiro, são as minhas economias, as minhas riquezas. Okay? O ponto 3 da nossa lição é como gastar, como gastamos o nosso dinheiro. Se a obtenção, né, que é como ganhamos, exige esforço, diligência, responsabilidade e pureza também diante de Deus, né, principalmente diante de Deus, não diante dos homens, porque os homens você consegue enganar, gastar esses recursos deve exigir cuidados muito grandes. Então, com relação a isso, acordo entre os cônjuges, prudência, você precisa ter discernimento, sensatez, planejamento, liberalidade para com as coisas eternas, visando o reino de Deus, missões, evangelismo, assistência social, fidelidade nos dízimos e nas ofertas da igreja que você faz parte, da nossa igreja. Isso faz parte de uma estratégia saudável, eficaz e agradável a Deus. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, como gastar é um desafio ainda maior. Porque as finanças, às vezes, elas simplesmente acontecem. Existem pessoas que nasceram, enfim, em locais ou famílias privilegiadas que podem simplesmente ter esse dinheiro e podem ter imaginado assim, não, mas aquela lição da semana passada ela não serve muito para mim, porque eu já ganhei as minhas finanças, porque meu pai ganhou, meu avô, enfim, alguém da minha família, e eu não tive como escolher se eles ganharam legalmente, enfim, não é essa questão. Mas ainda assim, você conseguiu entender que quem é o dono de todas as coisas. Mas como gastar esse dinheiro é um desafio ainda maior, né? E para você isso se encaixa perfeitamente. Ponto 1, crises financeiras. As crises financeiras, normalmente, né, para o restante dos mortais, normalmente as crises acompanham a vida humana como resultado de um afastamento do homem com relação a Deus e do padrão de Deus. Portanto, a cobiça ao dinheiro, a inveja, o egoísmo e a compulsão ao consumismo, entre outras questões, são fatores de origem do caos financeiro. Todas elas têm a ver com a concupiscência, com a malícia humana, com o desejo humano. Então aqui a gente está falando de coisas que você tem, não coisas que Deus tem. Então Ele pode ter te dado e Ele te deu os recursos financeiros que você tem até este momento, mas normalmente os problemas que são causados quando nós nos afastamos de Deus neste ponto, sempre são causados pelo homem, pelo desejo do homem, por essas falhas que o homem tem. A consequência é um total descontrole e problemas que advêm dessas situações. Então vamos lá a algumas questões. De onde podem vir essas crises ou esses problemas? O primeiro alerta é dado por Paulo, nós lemos sobre ele, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com grandes dores. Então, o amor ao dinheiro, também conhecido como avareza, estimula atitudes que vão gerar muitos e muitos problemas. E assim, grande desafio de entendimento, porque para você que já conhece esse texto, provavelmente você já ouviu, né, que o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Tá bom, eu já ouvi esse texto, eu não amo tanto dinheiro. A grande questão é justamente isso, né? Aquilo que você realmente reflete, que você tem consciência no teu coração, de até onde está esse amor ao dinheiro, né? Ou se de fato você tem esse amor ao dinheiro ou não. Porque isso é o que gera as consequências. Tá, mas o irmão está dizendo então que não é porque eu tenho muito dinheiro. Não é porque você tem muito dinheiro. Se você tem muito dinheiro, Deus te deu isso, né? Não é errado. Mas o amor ao dinheiro é o que gera esses problemas. Quando você imagina, quando você acredita que isso que você tem, esse dinheiro, isso basta para você, né? Isso é mais importante do que as suas outras questões que deveriam ser prioridades, como o próprio Deus, por exemplo, que deveria ser a tua prioridade máxima. Como enfrentar essas situações? As crises provocadas pelo desequilíbrio financeiro, elas não são crises naturais, não são crises aceitáveis no ambiente da família cristã. Enfrentar e superar isso é um alvo para todos, não é uma coisa fácil.
Portanto, consciente dos erros cometidos e depois de buscar a direção do Espírito Santo, a família precisa avaliar com rigor a situação e redirecionar as suas receitas da maneira correta, visando, aqui ele está falando, o autor, sobre a quitação dos compromissos assumidos. Aqui ele está entrando justamente num ponto, que é um ponto que afeta muito a nossa nação, né? A nossa natureza também, que é os compromissos que nós assumimos. Então, numa situação como essa, onde nós vemos muitas empresas com dificuldades, né? E nós também, enfim, como assalariados, né? Temos as nossas dificuldades, mas aqui ele está falando sobre a quitação dos compromissos assumidos, né? Então, enfim, estou querendo dizer que você tem que pagar as suas dívidas, vender tudo que você tem. A questão é você sempre entender qual é o norte que você precisa seguir, né? Não imaginando que simplesmente cumprir com os seus desejos é o certo. Se você tem feito isso até agora, você estava fazendo errado. A maneira como você gasta o dinheiro não é só para suprir aquilo que o teu coração diz, né? Aquele amor que você tem pelas coisas, pelos bens materiais. Então, se você ainda não tinha imaginado que você precisa responder a um Deus que é dono de todas essas coisas, que você passe a imaginar e que você consiga. E aqui a questão é que Deus há de suprir essa necessidade, né? Se você tem passado por isso agora, o desafio, e não é isso diretamente que o autor tem colocado, porque nós não iríamos imaginar que uma situação como essa estaria acontecendo com o mundo, né? Mas que você imagine que o melhor que você pode fazer, buscar a direção de Deus, ter o teu ganho de maneira digna, fazer o melhor, né, com relação a isso, para que Deus possa agir com justiça com relação a você. Quando você fala com Ele, você está pedindo para Ele a direção, não é só pedindo, Senhor, me dê mais dinheiro, Senhor, se você precisa de uma saída, peça essa saída a Deus. Senhor, me fala aquilo que eu preciso fazer, me ajude a ter uma saída com relação a isso, para que Ele te direcione. E Deus sempre vai ser justo, sempre é justo em todas as suas atitudes, Ele é sempre correto. Tá, agora no contexto geral, né, para não cair nessas armadilhas, você precisa imaginar que também nessas situações que nós estamos vivendo, a mídia, ela cai muito em cima e ela apela bastante com relação ao egoísmo das pessoas, ela seduz você, né, pelo teu ambiente de convívio. Se você é uma pessoa de idade, a mídia te ajuda a querer comprar aquilo que você quer. Se você é um jovem, uma adolescente, a mídia sempre está ali para vender mais. É importantíssimo aprender a viver contente com o que você tem. Aprender a viver de acordo com a sua realidade social e financeira, sem querer ostentar um status que você não possui. Eu falei sobre isso semana passada, sobre você querer esbanjar aquilo que você tem ou aquilo que você não tem, né? Você quer adquirir coisas para você esbanjar. Mas aqui é super desafiador você aprender a viver contente com o que você tem. Paulo fala isso muito, muito claramente, né? Quando você consegue fazer isso, você está atingindo uma maturidade que é uma maturidade esperada, quando você consegue realmente se contentar com aquilo que você tem. Muito bem, eu preciso disso, então eu vou lutar, eu vou batalhar para isso, e quando eu atingo esse nível, eu não preciso, não, mas eu deveria estar em outro nível, porque o fulano trabalha na mesma posição que eu naquela empresa, e ele ganha mais do que eu tenho que estar lá, eu tenho que atingir. E se eu não consigo, pelo meu esforço, eu vou fazer alguma outra coisa, eu preciso atingir esse nível. Irmãos, não é isso que nós temos que fazer. Se você estava pensando isso, não, mas porque a justiça é que todo mundo que faz aquele trabalho tem que estar... Nós vivemos um mundo capitalista, né? E querendo ou não, isso vai nos perseguir por algum tempo. Mas a questão é, nós precisamos estar contentes com aquilo que temos. Nós precisamos estar em paz com aquilo que nós conseguimos ganhar. E nós precisamos pensar no equilíbrio financeiro no lar. Com base numa perspectiva de Deus, nós precisamos priorizar os valores que são eternos e precisamos nos contentar com o que nós temos. A família cristã alcança condições de manter a estabilidade financeira sem prejuízo para os seus membros. Esse é o objetivo. Sem prejudicar a sua própria família. E nós sabemos que existem situações onde
Membros da própria família não conseguem viver bem com relação aos ganhos do outro, né? Então, eu tenho um cunhado que ganha mais do que eu e eu tenho inveja dele a ponto de, enfim, criar situações. Eu tenho um irmão que está bem, então meu pai gosta mais dele, minha mãe, enfim. O grande desafio, né, como eu falei, você conseguir viver bem com o que você tem. E assim, não é você só se contentar, né? Ah, mas o irmão está dizendo que eu não posso atingir, eu não posso almejar. Não é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos ter isso também. Precisamos ter muito equilíbrio com relação a isso. A grande questão é você ter o equilíbrio com relação à tua vida social, à tua vida financeira, né? Você não querer mais do que você pode ter para esbanjar, só para esbanjar, e também só para, né, satisfazer o desejo do teu coração. Nós precisamos vigiar para não ceder aos apelos do ego, que é essa justamente a questão. O consumismo cego, ele precisa ser controlado. E isso está no nosso eu, a gente quer ter mais coisas. Eu preciso, e enquanto eu não fizer isso, eu não vou estar bem, não vou estar satisfeito. Enquanto eu não tiver aquele bem, enquanto eu não tiver aquilo, eu não vou estar bem. Meu irmão, muito cuidado com onde você coloca a tua esperança e onde você coloca o teu amor. Nós temos aprendido sobre isso sempre, né? Aonde que está o nosso objetivo? O que nós estamos tentando atingir? Será que, não, mas eu vou para a igreja porque eu quero que Deus me abençoe? Porque se Deus me abençoar, eu vou conseguir atingir os meus objetivos financeiros. Se Deus me abençoar, eu vou ter um bom trabalho a ponto de conseguir fazer isso. Então não pense nisso. Principalmente quando você ora e fala assim, Senhor, me dê um bem aqui, e a gente não fala desse jeito, né? Me dê um bem aqui que eu vou satisfazer o meu desejo no coração. Eu preciso satisfazer o meu desejo porque eu quero estar bem comigo mesmo. Não ore, você não ore desse jeito, né? Mas não pense assim, porque Deus conhece o teu coração. Nós precisamos vigiar para não cair nas teias do materialismo e do ter, né? Só ter as coisas. Os lares cristãos precisam se orientar a ponto de tomar decisões que sejam firmes com relação às prioridades que nós temos, com relação às prioridades que a família precisa ter. Então, aquilo que a família precisa buscar, né? Aquilo que nós precisamos buscar. Não podemos cair nesse materialismo de querer ter sempre mais, não fazendo concessões aos apelos de um sistema materialista que está sempre aqui, como eu falei, né, da mídia, né? Sempre querendo dizer aquilo que você precisa ter, né? Sempre querendo dizer, não, mas você precisa ter aquilo, as roupas são essas, o carro tem que ser esse, e, enfim. O terceiro ponto, né? Vigiar para não ceder à tentação de dar passos maiores que a perna, que é bem aqui onde mora um dos perigos, né? Normalmente é uma consequência quando você quer ter aquilo que você não pode ter, porque alguém tem, e você dá um passo maior do que a tua perna, né? Porque, não, mas meu cunhado, eles têm isso, então um status bom eu preciso dar também, então deixa eu dar um passo aqui que eu tenho certeza que vai dar certo. E normalmente, quando você se desaponta, a caída, né, quando não dá certo esse negócio, esse passo que você está tentando dar, a caída é muito pior, ou muito maior, né? Você acaba sofrendo muito mais. O homem sensato, ele tem o suficiente para viver na riqueza e na fortuna, mas o insensato não, porque ele gasta tudo o que ganha. Ele não consegue se contentar com aquilo que tem, então ele gasta querendo, às vezes, ter mais. Tá? Então, aqui fica um dos desafios. Aqui o autor ele coloca agora uma série, são 6, de investimentos que podem ser colocados na família. Investimentos que podem ser direcionados, eu vou falar os 6, mas não é que é nesta ordem. O autor não coloca que deveria estar nesta ordem. Também não precisam ser necessariamente esses os objetivos que você vai ter para a tua vida, né? Mas é imprescindível que as famílias tenham um plano para que elas possam estabelecer quais são as prioridades quanto ao futuro financeiro também. A partir desse plano, um esforço deve ser feito visando alcançar os objetivos. Então, aqui ele está falando sobre uma programação que você pode fazer, um plano que você pode estipular com a tua família. Não é um plano só teu, né? Então, se você é o pai de família ou você é a mãe de família, você toma normalmente as decisões, o mínimo que eu imagino que você pode fazer é compartilhar, sendo que você tem pessoas que ainda não podem tomar essa decisão, mas é muito importante ter a comunicação nesse ponto. Porque os pontos, né, esses 6 itens, eles são importantes para a família, né? Então, primeiro que ele coloca, de novo, não é em ordem de prioridade, tá? São
prioridades, mas não na ordem das prioridades. Provisão e manutenção das necessidades básicas do lar, isso normalmente é a prioridade, né? São a provisão e manutenção das necessidades básicas do lar, né? Para que você tenha o que comer, o que vestir, o que beber, enfim. O segundo que ele coloca, de novo, não necessariamente nessa ordem, mas uma reserva mensal para a aquisição de um imóvel, né, para você morar. Aqui ele está falando de aquisição, mas pode ser que você tenha um investimento na qual você, sei lá, está pagando um aluguel e você entende que isso é um investimento, né? Até que você junte algum dinheiro, ou até que você venda alguma outra coisa, enfim, aqui eu queria deixar mais reforçado com relação ao imóvel, né? Que é o que o autor está colocando. O terceiro, investimento na atualização profissional para manutenção do mercado de trabalho, para que você não fique parado, estagnado naquela profissão que você exerce. Pode ser uma prioridade tua, pode não ser também, depende de onde você está exercendo e do teu alvo, né? Qual é o teu objetivo no âmbito do trabalho. O quarto, formação e educação dos filhos, isso é muito importante, né? Então, seja uma reserva para eles, seja que você tenha um valor maior por mês para que você consiga, né, pagar a faculdade, pagar os estudos, ou simplesmente, mesmo sendo uma escola pública, uma faculdade pública, né, os consumos, né, dos seus filhos, vestuário, comida, enfim, outras questões. A provisão para os cuidados com a saúde, então isso aqui poderia estar em outro lugar na tua lista de prioridades, né, se você vai ter um auxílio médico, se você vai ter algum outro recurso, ou até uma reserva que você pode ter para cuidar da tua família, né? Então eu quero lembrar de convênio médico. Então são coisas que você pode pensar se você vai querer ter. E o sexto é o investimento no lazer e na melhoria da qualidade de vida da família, que é importante. A gente estava falando sobre isso na outra lição, quando a gente falou sobre o tempo, né, que a gente dedica para a família. É importante você ter investir, né, para que você tenha lazer, para que você tenha melhoria na qualidade de vida que você tem com a família, né? Então essa, de repente, pode até ser uma das tuas principais prioridades. E aqui a gente vai caminhando para o final, né, entendendo que que você possa ter meditado sobre esse assunto. Eu também com certeza meditei. Quais são suas prioridades para a família? Quais são as prioridades que você coloca para a família? E aqui não é para os pais de família e mães de família, não. São para todos. Você decidiu sozinho ou foi uma conversa com toda a família? Então aqui, eu acho que vale muito bem aqui, se você não é um pai e mãe de família, por que não conversar com o pai e mãe de família, ou quem, enfim, é o mantenedor dessa família, para que você também ajude nessa decisão. Você comunica esses planos a fim de que todos te ajudem, ou todos se ajudem, melhor dizendo, né? Porque também é bom quando alguém que não é aquela pessoa que tem um recurso, mas ajuda nesse planejamento, porque é uma luta de todos. E aqui a sugestão final para nós, irmãos, irmã e irmão: como você tem administrado os recursos financeiros dados por Deus? Como você tem administrado? Que modelo de gestor financeiro você é na sua família? Gestor ou gestora financeira? Você é alguém que gasta para o teu próprio benefício, para cumprir os planos que você tem? Você gasta mais só porque você quer mostrar que você tem mais? Ou que você, enfim, acha que você deveria estar no status diferente? Analise as suas atitudes. Você está procurando segurança e felicidade por meio do dinheiro? Ou você está procurando em Deus essas situações na tua vida? Aquilo que você faz, as atitudes que você faz com relação ao dinheiro, são para você, né? Eu falei tanto sobre isso. Será que o irmão, mas irmão, sim, é para Deus? Tá, você pode me falar isso, mas primeiro que eu não sou obrigado a acreditar em você. E segundo que a grande questão é do que você tem no teu coração com relação a Deus, né? Então, aquilo que nós fazemos normalmente para os homens, e a Bíblia fala sobre isso, normalmente nós já recebemos o prêmio quando os homens estão nos aplaudindo e falando bem de nós. A grande questão é de como está o nosso coração com relação a Deus. Como que está a tua
consciência nesse momento? Né? Será que você tem pensado realmente e de fato nele, né? E agradar a ele e não a você mesmo? E agora, queria que nós tivéssemos um tempo rápido de oração para que nós possamos meditar um pouco sobre isso, né? Entregar um pouco melhor essa questão a Deus. Então vamos fechar nossos olhos. Deus amado, mais uma vez nós queremos falar contigo, Pai, com relação a este assunto tão delicado, Pai, que são as finanças no lar. Tu sabes, Pai, o nosso coração como é, Tu sabes que nós temos egoísmo, que nós somos avarentos em alguns momentos, e Tu sabes, Pai, que todas as coisas que nós temos, elas pertencem a Ti. E nós, às vezes, nos iludimos querendo, Pai, dizer que são nossas, querendo conquistar coisas tão somente para alimentar o nosso egoísmo. Mas nós queremos tirar isso de nós queremos permitir que o Senhor tome conta das nossas finanças. Nós queremos, ó Pai, direcionar aquilo que nós temos para agradar ao Senhor. E que, ó Pai, se em algum momento nós caímos e falhamos, que o Senhor possa nos redimir nesse ponto, que nós possamos repensar, ó Pai, as nossas prioridades, que nós possamos repensar as nossas finanças, tendo como base o Senhor e o agrado do Senhor, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, repensar isso no nosso coração agora. E que não seja algo, ó Deus, de falácia, algo para nos mostrar para outros, mas que isso seja realmente agradável ao Senhor no nosso coração. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, para concluir esse nosso pensamento, meu irmão e minha irmã, que nós possamos ter essa consciência muito claramente no nosso coração, daquilo que nós precisamos alcançar, que nós queremos alcançar, né? Que não seja algo tão supérfluo, porque às vezes parece que, como nós estamos nesse mundo, parece que não existe outra saída, não tem nada a mais. E nós esquecemos que somos passageiros aqui, parece que o que a gente precisa cumprir só é aqui, só está aqui. Que isso não fique no teu coração, tão somente cumprir os desejos dos homens, nem o teu próprio desejo, mas que você queira agradar a Deus em primeiro lugar. As famílias precisam tomar decisões seguras, que são fundamentadas em princípios bíblicos, princípios de Deus, cientes de quais são as prioridades. A família não pode abrir mão do propósito de manter-se em posição de equilíbrio com relação à vontade de Deus. E isso vai evitar sofrimento. Então, não é só porque o irmão Levi está falando que o autor está trazendo isso aqui. Não é só uma ordenança de Deus, mas normalmente esses conselhos aqui ajudam justamente para que você não quebre a cara lá na frente. Se você ainda é jovem na questão, né, de trabalho, de finanças, pense um pouco sobre isso. Se você já quebrou a cara e ainda não aprendeu, que você aprenda. E se você já aprendeu, que você possa, né, reforçar isso no teu coração para que você cometa menos falhas, né, e que Deus possa dirigir melhor a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida e a tua semana, em nome de Jesus.